Oi, gente! Vim falar com vocês um pouquinho das intervenções do parto. Primeiro, o que são intervenções? Intervenção é quando alguém intervém, quando uma pessoa precisa fazer alguma coisa no processo, quando ela faz alguma coisa em um processo que está indo naturalmente. Bom, quando que a gente não precisa de intervenção? Quando um parto ele começa de forma natural, ele evolui de forma natural, ou seja, as contrações estão sendo suficientes para trazer a dilatação, a mudança no colo do útero, ele afina, o bebê desce, né? Tudo acontece de forma natural até o bebê nascer. Isso é um parto natural, um parto que não precisa de intervenção. Agora, tem várias situações de intervenções nesse processo. Mas eu já adianto que quanto menos intervenção, melhor. Por quê? Um corpo, ele está... você ficou grávida, né? Naturalmente. Então, aí seu corpo começa a ter todas as transformações hormonais, tudo de forma natural. E ele começa o processo de trabalho de parto de forma natural também. As contrações começam naturais, a bolsa rompe naturalmente ou não rompe. O bebê nasce de forma natural, beleza. Não precisou de fazer intervenção nenhuma. Agora, tem alguns casos que a mulher precisa de intervenção, porque às vezes é uma pressão alta, né? Uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, ou uma síndrome HELP, por exemplo, né? Que é o estágio mais grave de uma hipertensão, às vezes é uma mulher diabética, enfim, existem várias situações em que esse parto ele precisa de acontecer um pouquinho antes do momento que eu digo não esperar que ele aconteça de forma natural. Um exemplo, uma mulher diabética, resumindo, né, precisa de induzir o parto com 39 semanas. E essa mulher, ela não pode ser que ela entre em trabalho de parto naturalmente até 39 semanas, que vai ser ótimo, mas 39 semanas vai precisar de induzir o parto dela. Ou mulheres que podem não ter nada também, mas o corpo não entrou em trabalho de parto sozinho. E aí 41 semanas ou 42 semanas, em alguns casos, vai induzir esse parto. Vai esperar até lá, mas pode ser que não aconteça nada, mas esse bebê precisa de nascer. É uma intervenção, vai induzir o parto, vai usar medicamentos, né? A gente vai fazer o corpo entrar em trabalho de parto. Isso são situações de indução do parto, quando o corpo está normal, sem sentir nada, e a gente precisa induzir ele a um trabalho de parto. Precisa que o bebê nasce. Em situações de doença, como também em situações que o bebê precisa de nascer. Às vezes o bebê não está bem ali dentro, não está crescendo direito, não está desenvolvendo, a oxigenação está baixa, enfim. Tem várias situações nisso daí. Aí a gente pode induzir o trabalho de parto também, é uma intervenção. Outra forma de intervenção é quando a mulher está no processo de trabalho de parto, começou tudo de forma natural, mas ela pediu anestesia. É uma intervenção. Depois que a mulher pede anestesia, muito provavelmente ela vai precisar de um soro, a ocitocina. Por quê? Porque essa analgesia, ela favorece o relaxamento. E esse relaxamento favorece inclusive que as contrações que estavam lá forte, trazendo as modificações do colo do útero, a dilatação, o bebê descer e tal, tudo acontecendo, vai relaxar e essas contrações podem ficar mais fracas ou até ir embora. Então a gente precisa do soro, da ocitocina, para trazer essa contração de volta. O bebê não vai nascer se não tiver contração. Então a gente precisa da contração. Outra intervenção que pode acontecer é se o bebê precisar de ajuda para nascer. Às vezes, resumindo, né, alguns casos, porque na obstetrícia a gente não tem um passo a passo, sabe, gente? A gente não tem um manual do que fazer com todas as mulheres. Cada mulher é uma mulher, cada caso é um caso. Tem outra situação que às vezes a mulher tá tudo de forma natural, mas aí chegou no finalzinho, ela já tá exausta, ela tá muito cansada, a contração às vezes não tá sendo legal, ela não tá tendo controle da situação, ela não tá conseguindo fazer o puxo, né, a força para colocar pro bebê nascer, e esse bebê, por algum momento, ele precisou de nascer.
o coraçãozinho dele começou a bater mais fraco, ele tá falando que ele não tá legal, que ele precisa de sair. Então, pode ser que tenha uma ajuda do vácuo, que é quando coloca um chapéuzinho na cabeça do bebê e puxa ele, ajuda ele a sair, ou fórceps, que é a colherzinha, né? Quando coloca na cabeça do bebê também para ajudar ele a sair. Isso também é uma intervenção. Outra intervenção é a episiotomia. Precisa de ter episiotomia? Não precisa de ter episiotomia. Mas, em alguns casos, pode ser que tenha uma laceração maior, 3º, 4º grau, que são as lacerações mais graves, que atinge o ânus e atinge o reto, né, o intestino, o reto. Mas a gente vai saber que vai acontecer essa laceração grande, a gente não sabe que vai acontecer ela. Então fica difícil, né, saber assim, eu vou fazer uma episiotomia aqui porque a laceração vai ser grande. Vou fazer uma episiotomia ali porque pode ser que lacera 4º grau. A gente não sabe, né? Então, esse caso de episiotomia ele é bem discutido e muito questionável, inclusive, mas já saiu estudos falando da não necessidade dele, que não precisa, mas na prática pode ser que seja um pouquinho diferente. Eu não sou a favor da episiotomia, estou deixando isso bem claro. Não acho que seja necessário mesmo, mas em alguns casos a mulher sai com laceração de 4º grau, 3º grau, que às vezes uma episiotomia poderia resolver. Mas enfim, a gente não sabe quando que vai acontecer essa laceração grande. Por isso que é muito discutível isso, né? Então, além da recuperação, né, de uma não episiotomia com uma episiotomia, a cicatrização de uma não episiotomia ela pode ser melhor. Mas enfim, quis dizer que a episiotomia é uma intervenção. Necessária ou não, não é o assunto desse vídeo hoje, tá? E essas intervenções do parto, elas são boas, elas são legais? Como é que é? Então, se o corpo ele começa o trabalho de parto de forma natural, é melhor que isso tudo aconteça de forma natural, né? Que não tenha um processo de intervenção aí. Mas às vezes por um excesso de dor, por, sei lá, falta de controle, tá doendo demais e tal, a mulher vai e pede anestesia. Ok, pedir anestesia, não tem problema nisso, viu, gente? Mas tem alguns casos que a anestesia ela pode ser prorrogada, né? Em vez de pedir uma anestesia com 4 centímetros, vamos tentar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho, vamos pedir com 6, com 7, que pode ser melhor. Mas também não é assunto desse vídeo hoje. Tem muita coisa para poder falar sobre isso, né? Mas enfim, quando a mulher pede analgesia, consequentemente ela vai ter um soro lá na frente, né? Se esse bebê não nascer nesse tempo que tá com a analgesia, né, que dura em torno de umas 3 horas, por exemplo, se o bebê não nascer, a dor vai voltar. A mulher vai querer sentir essa dor de novo? Provavelmente ela vai pedir mais analgesia, mais uma dose. Então é mais intervenção, mais risco. E aí vai sendo uma cascata de intervenção, porque aí começa o soro, aí vem outra dose de analgesia, talvez tenha que aumentar o soro. Às vezes, né, a questão do puxo, né, da mulher querer empurrar o bebê, isso pode ser cortado por causa da analgesia, que acontece mesmo. A mulher não sente a pressão, a vontade de fazer a força. E aí pode acontecer de precisar de uma ajuda para o bebê nascer, que pode ser o fórceps ou o chapéuzinho que eu falei. Então, assim, não significa que um parto que tem intervenção, ele é pior do que um parto que não tem intervenção. Mas partos com intervenção, geralmente eles são mais demorados do que partos naturais. Deixa eu explicar. Um parto que aconteceu começou o trabalho de parto e tá tudo acontecendo de forma natural, o bebê vai nascer. Um parto que é com intervenção, por exemplo, a analgesia, ela vai retardar o processo. Porque a contração pode ser que fique mais lenta, aí depois tem que resgatar essa contração, aí começar o processo, aí pode pedir uma anestesia de novo, aí avalia a contração, enfim. Isso prolonga um pouquinho do processo do trabalho de parto. É isso que eu quis dizer, tá? Por que eu tô explicando? Porque existem casos naturais que a mulher fica numa fase de latência, tem um vídeo de latência lá no canal do YouTube, e prolonga também, né? Tem mulher que fica dias na latência para depois começar um trabalho de parto ativo, né? Então não é esse caso que vai ser o mais rápido do que uma intervenção, por exemplo, né? Mas também
posso explicar isso melhor depois. Então, e uma intervenção não significa que vai ser ruim, né, para a mãe e para o bebê, mas significa que uma intervenção ela leva a outra. Então, isso eu acho que precisa ficar claro na cabeça que uma intervenção pode levar a outras intervenções. Então, às vezes, aquele parto que você estava imaginando pode não acontecer do jeito que você está imaginando, né? E aí as coisas vão mudando. Mas eu tô fazendo esse vídeo para deixar um pouquinho claro do que são as intervenções do parto, né? Pode surgir várias dúvidas aí de vocês, vários questionamentos, e aí comenta aí que a gente vai conversando. Posso fazer um outro vídeo se para explicar algum outro ponto que não ficou tão bem esclarecido, mas eu quero informar vocês, levar informação. O que são intervenções do parto? Resumindo, intervenções do parto é quando alguém vai fazer alguma coisa. Não estou levando em consideração se precisa ou não fazer essa coisa, não é o assunto desse vídeo. Mas intervenção é quando alguém faz alguma coisa no seu processo que ou está acontecendo naturalmente, alguém vai lá e inicia um soro, ou pode ser que não está acontecendo e precisa de uma indução, né? Isso são intervenções do parto, beleza? Qualquer dúvida, qualquer situação, vocês colocam aqui que a gente vai conversando e eu posso fazer um outro vídeo explicando outras situações.